Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com as nossas atividades. Hoje a gente vai ver 5 questões envolvendo probabilidades, atividades fáceis de nível 1. Então temos lá, na nossa primeira questão diz o seguinte: responda cada item de acordo com a situação. Na primeira questão, letra A, no lançamento de um dado, quais são os possíveis números das faces? Então, no lançamento de um dado, a gente sabe que a gente tem 6 faces. Quais são os possíveis valores? A gente tem os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Na letra B, diz o seguinte: ao jogar um dado, quais as possibilidades de obter um número ímpar? A gente tem número ímpar no dado, são 1, 3 e 5. Na letra C, ao jogar um dado, quais as possibilidades de obter um número par? A gente tem número par 2, 4 e 6 no lançamento de um dado. Agora, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? Veja que agora ele pergunta a probabilidade. Então, o que é que eu vou ter? Eu digo que a probabilidade de ocorrer um número ímpar vai ser 3 de 6, certo? 3 de 6, porque a gente tem 3 números ímpares do conjunto de 6. Eu posso escrevê-la em forma de fração, que seria 3 sextos. Quando eu divido, encontro o resultado 0,5. Esse resultado eu multiplico por 100 e eu obtenho a porcentagem, 50%, ok? Então, na minha letra D, eu vou marcar aqui 50%, certo? Na nossa questão de número 2, diz o seguinte: um saco contém 4 bolas coloridas, sendo 2 azuis, uma branca e uma verde. Qual a probabilidade de a bola retirada da urna ser verde? E aqui tem as opções. Eu vou organizar meus dados, certo? Então, eu tenho bola azul, são 2, bola branca, 1 e bola verde, 1. A pergunta é a probabilidade dela ser verde. Verde, eu tenho uma de 4. Ou em forma de fração, eu tenho 1/4, certo? Se eu dividir, multiplicar por 100, no final eu encontro a forma de porcentagem. Mas veja que na alternativa, ele quer forma de fração, certo? Então, eu vou apenas observar que são 1/4. Então, letra correta, letra C, ok? Na questão 2, letra C. Na nossa questão agora de número 3, ele diz: ao lançarmos uma moeda, sabemos que seu resultado pode ser cara ou coroa. Qual a probabilidade de obtermos uma coroa? Então, vou pensar o seguinte: moeda, a probabilidade de ser coroa, é o evento que ele quer. Coroa eu tenho uma de 2, certo? Eu posso escrever em forma de fração 1/2. Dividindo esse valor, vou encontrar 0,5, multiplicando por C, eu encontro a porcentagem. Eu vou ver nas minhas alternativas o formato que ele quer, a resposta, ele quer em forma de fração. Então, eu vou ter aqui 1/2, certo? Que seria 1/2 aqui. Na nossa questão 4, ele diz: um cartão é retirado aleatoriamente de um conjunto de 50 cartões numerados de 1 a 50. Determine a probabilidade do cartão retirado ser um número múltiplo de 5. Aqui seria as opções, ok? Então, eu vou organizar meus dados. O que é que eu tenho? Eu tenho cartões numerados de 1 a 50. Eu preciso saber quantos são os cartões. Então, eu tenho um total de cartões 50. Múltiplos de 5. Quem são os múltiplos de 5? Aqui eu fiz um conjunto dos múltiplos de 5 dentro desses cartões e eu encontrei que existem 10 múltiplos, certo? Então, para eu calcular a probabilidade desses múltiplos, eu vou ter 10, que são a quantidade do total, 10 de 50. Em forma de fração, eu vou ter 10 por 50.
resolvendo a divisão, vou encontrar 0,2 multiplicando por 100, encontro 20%. Mas veja que nas minhas alternativas, a resposta está em forma de fração. Então, eu tenho aqui letra B, a correta. Para a gente finalizar, a gente tem a questão 5. Ele diz, dado um baralho comum de 52 cartas, do As ao Rei, qual a probabilidade de escolhermos aleatoriamente uma carta de ouros, que é aquela cartinha de balão, certo? Aqui ele dá as opções. Veja que as opções estão em forma de fração. Então, eu vou pensar. Primeiro, eu preciso do total de cartas. O total de cartas são 52. O que ele quer são as cartas de ouros. Então, eu vou pensar. No baralho tem 4 naipes. Eu vou dividir 52 por 4 e encontro a quantidade de cartas de ouro, ok? Então, a probabilidade de ocorrer ouros, de eu tirar essa carta de ouros, é 13 de 52, ou 13 por 52, que seria a letra A, ok? Então, é isso, a gente finaliza nossa atividade. Bons estudos para vocês, continuem firmes e fortes. Vocês são capazes.